Olá, meus pequenos e minhas pequenas. A aula hoje foi a respeito da página 26. Quem quiser acompanhar aí, viu, gente? Tivemos uma aula presencial a respeito da influência negra no Brasil. Influência negra no Brasil, onde vamos falar a respeito de um dos povos que mais contribuiu para a nossa formação como povo, como pessoas, com etnia, enfim. Vamos falar hoje dos povos africanos que foram obrigados a vir morar no Brasil por conta da captura dos mesmos no continente africano, trazidos aqui pelos europeus em navios negreiros, né? Navios negreiros, a fim de que fosse utilizada a força de trabalho deles na agricultura, principalmente na questão dos engenhos, nas moendas de cana-de-açúcar, nos engenhos de cana-de-açúcar, tá bom? Engenhos de cana-de-açúcar. Muito bem, também foi utilizada a mão de obra desses escravos em outras regiões, como nas minas de ouro, né, de metais preciosos, procurar ouro, enfim. Também com o crescimento das cidades no Brasil, foi utilizada também o serviço desses escravos como domésticos e também como escravos de ganho, né, chamados vendedores. Tá bom? Muito bem, deixa eu mostrar para vocês agora, meus pequenos, a página do nosso livro. Nós trabalhamos em classe. Estamos agora trabalhando à distância, online, com esse assunto aqui, ó, da página 26, tá bom? Onde nós vamos ver aqui a respeito da influência negra no Brasil. A gente vai ver aqui como é que esses escravos chegaram aqui, como que eles eram comercializados ou utilizados como mercadoria e até mesmo como força mecânica. E também vamos ver de que maneira eles viviam, como eles dormiam, o que se alimentavam e o que é que eles criaram, que até hoje o pessoal utiliza, até hoje nós utilizamos no nosso dia a dia. Tá? Então tá aqui esse aqui, digamos assim, são os engenhos que haviam no Brasil. Engenho é o local onde o pessoal vai trabalhar a cana para a fabricação do mel, enfim, do açúcar, né, principalmente do açúcar. Então aqui nós vamos ver aqui, a coroa portuguesa queria ocupar as terras da colônia e o plano foi transformar o Brasil num importante produtor de açúcar, porque esse produto tinha bom preço na Europa, né? Então é o seguinte, como nós sabemos, dizendo aí que o produto tinha bom preço na Europa, isso significava dizer que os europeus não tinham muito açúcar, então eles pagariam o que fosse necessário para ter esse produto, né? E os portugueses, muito audaciosos, acabaram trazendo esses escravos para fazer açúcar no Brasil, para vender esses açúcar para a Europa, e o que é pior, não dando nada a esses escravos. Eles só tinham o mesmo direito de viver e trabalhar. Aqui, essa tabelazinha coloca o número de fazendas e engenhos de açúcar que estava aumentando aqui no nosso Brasil, né? Correspondente a cada data. Em 1570 só tinha 60 engenhos, mas em 1710 já tinha 650 engenhos no Brasil, segundo aí a Vera Lúcia Amaral Ferlini, tá bom? Então aqui nós temos aqui falando da mão de obra. A mão de obra escrava era utilizada na agricultura, tá bom? E os escravos chegavam ao Brasil em grandes navios negreiros, viajando em alto mar, sem nenhum cuidado com eles. Eles sofriam bastante, eram muito maltratados pela ignorância do homem branco, entre aspas, né? O homem europeu. E esses escravos, eles vinham até o nosso país, onde eles recebiam outro nome, né? O nome deles era trocado, eram batizados e recebiam um novo nome, de preferência um nome cristão, né? Ou um nome bíblico. Eles colocavam nomes de Moisés, Davi, Samuel,
o nome desse escravo, nome bíblico para ele. A partir do momento ele mudava de nome e era vendido em feiras. Quando chegava ao Brasil, esse ser humano era vendido em feiras para quem tivesse interesse em comprá-los, né? Os mais jovens eram os mais caros e os mais fortes iam ser utilizados em plantações de cana e até mesmo na moenda do engenho, enquanto outros poderiam ser utilizados para outras finalidades, como o trabalho doméstico, né? Aqui, essa parte do texto vai falar a respeito exatamente do que o tio acabou de falar, viu, gente? Eles eram vendidos em feiras, enfim e tal. Aqui nessa parte do texto vai falar como era o cotidiano deles, né? Após comprados, eles eram levados para o engenho. Eles moravam nesses engenhos, ficavam dormindo em senzalas, que eram grandes galpões, grandes armazéns, o depósito de seres humanos. Acordavam muito cedo para trabalhar, iam dormir muito tarde, mas mesmo assim eles ainda tiravam um tempinho para se reunir, para dialogar, para criar novas coisas, né? Eles tinham a vigilância direta do feitor. O feitor seria aquele cara que ia obrigar o escravo a trabalhar, e se o escravo tentasse fugir, o feitor seria o encarregado de castigá-los, né? Os castigos físicos não eram tão agradáveis assim, eram castigos terríveis, e o feitor seria aquele cara que ia praticar esse tipo de castigo físico, né? O castigo mais temido era a chicoteada. A chicoteada acontecia quando um escravo desagradava o seu, digamos, o seu senhor de escravos ali, o mercador de escravos, ou então o senhor de engenho, e esse feitor amarrava o escravo ao tronco, né, e aplicava-lhes as chicotadas. Acabando de bater e castigar o pobre do escravo, eles ainda colocavam sal nas feridas, né, os cortes abertos, digamos, na carne aberta, sangrenta, ainda colocavam sal e vinagre, na intenção de, não sei, a maldade humana, ela é uma coisa inerente à nossa compreensão. O ser humano já fez muita atrocidade ao decorrer da história, né? E a escravidão no Brasil foi um dos exemplos dessa atuação do ser humano na Terra, viu? Dessa atrocidade. Felizmente essa escravidão acabou e nosso povo torna-se esse povo brasileiro, né? Essa mistura de raças, essa mistura de etnias. Etnia é como se fosse a marca da pessoa, vamos dizer assim. Tem muitas etnias. Tem a etnia dos eslavos, né, dos latinos, dos semitas, dos africanos, enfim, os mongólicos, que são japoneses e chineses, e por aí vai. Então a nossa etnia, ela é muito o nosso povo é uma mistura de muitas etnias diferentes, né, que vai dar igual ao nosso Brasil. Então não há motivo para preconceito, não há motivo para racismo, não há motivo para nada disso, para briga nenhuma por causa de etnia, porque somos todos iguais, nosso DNA está aí para comprovar isso. Então, novamente aí retornando ao nosso livro, nós nessa parte mais aqui inferior, nós lemos aqui em classe, né? Nós vimos aqui com os meninos as meninas que estavam aqui, nós discutimos a questão o que é que esses escravos faziam. Eles tentavam fugir? Não, de início não. De início eles não tentavam porque eles não conheciam o território do Brasil. Então, mas o que eles faziam para se proteger? Eles sentiam alguma coisa? Qual o sentimento deles? Eles tinham emoção? Tinham. Eles eram seres humanos, são seres humanos. Muitos deles davam depressão. A doença da depressão era muito forte. Eles morriam de tristeza, né? E o que é que eles faziam para se distrair? Eles criaram muitas manifestações, gente. Embora seja como a religião deles era proibida, eles tentaram praticar essa religião de maneira sincrética, quer dizer, misturada com a religião católica. E assim nasceram muitas religiões que existem até hoje, como o candomblé, por exemplo, nasce exatamente desse sincretismo ou dessa mistura com a religião católica. O que mais eles fizeram? Assim, no ramo da cultura, muitas coisas. Vamos ver aqui o que é que eles criaram aqui pra gente. Olha só, uma riqueza muito grande de fundações e criações.
do povo afrodescendente aqui no Brasil. Por exemplo, tem danças, né? Lutas, né? Que começou como uma dança, mas terminou como uma luta e agora é um esporte, uma prática esportiva, desportiva, que não prega violência, muito pelo contrário, é uma filosofia de vida. A capoeira é uma coisa que todo mundo faz, a criança, o adulto, o idoso, todos praticam, e é um bem imensurável, é uma coisa cultural nossa, né? Uma coisa de nosso povo, uma coisa muito boa, muito interessante. Nós temos também o samba, nós temos o frevo, que tem as imagens no livro de vocês, cada livro aí tem uma imagem, estamos aqui na página 27, tá bom, gente? Nós temos aqui o maracatu, que é o tipo de dança, outro modelo. E assim, a cada imagem tem a descrição da imagem. Por exemplo, o frevo é uma dança que o pessoal dança com guarda-chuvas, né, com pequenas sombrinhas. Há de se ter muita resistência para dançar essa dança, né? Aqui nós temos imagens, né, do samba, os primeiros sambas, enfim. Nós temos aqui o fandango, que não tem a imagem do fandango, mas é uma dança popular acompanhada de 2 violas, enfim. Que é a nossa grande capoeira. A mais famosa, que a gente conhece mais aqui é o samba, é a capoeira, né? O frevo também é muito conhecido em Pernambuco. Então é o seguinte, a gente tem uma diversidade, uma gama de criações afrodescendentes. A capoeira, por exemplo, ela inicia-se como uma dança, ela tem a sua origem no recôncavo baiano, quer dizer, na Bahia, ela se espalha pelo Nordeste, pelo Brasil todinho, e agora pelo mundo todo também, né? Uma coisa nossa do Brasil. Aqui nós temos na página 28, nós temos algumas manifestações no vocabulário, umas manifestações nos instrumentos musicais, umas criações na alimentação, mocotó, quibaby com abóbora, enfim, feijoada. Nós temos aqui no vestuário a maneira como eles se vestiam, né? Utilizando colares, lenços, pulseiras, turbantes. Aqui no vocabulário, por exemplo, nós temos aqui moleque, né? Que é menino, cachimbo, quindim, machixe, enfim, né? Vamos lá. Instrumentos musicais, agogô, berimbau, atabaque, reco-reco, pandeiro, tambor, bongos, né? Aqui já falamos isso aqui para vocês. Então aqui é a página 28, que vai falar dessas manifestações culturais africanas. Essas 3 páginas que eu acabei de mostrar para vocês, elas são muito importantes para você fazer a atividade do livro, tá bom? A atividade do livro não tem tanta dificuldade assim não, gente. Ela é facinho, né? São questões muito rápidas, você não vai demorar tanto tempo assim para resolver, né? São questões tipo: que raça veio de outro continente para trabalhar como escrava no Brasil? Que nós acabamos de ver, né? A raça negra, né? Quais os trabalhos que os negros faziam? Também nós comentamos no comecinho do vídeo, tá bom? Aqui você vai só associar o local onde o escravo dormia, quem era o feitor, quem era o senhor de engenho, né? O senhor de engenho, para quem não sabe, é o dono da fazenda, né? O cara que comprou o escravo, tá bom? O que eram os navios negreiros? Aqui também, se você tem uma atenção na leitura, dá para você ver. Essa questão ela é muito importante. Essa 4ª questão ela é de suma importância, porque olha só, a gente tem que trabalhar com imagem, toda imagem tem que ter uma legenda. É assim no 5º ano, será assim no 6º, é assim lá no vestibular, quando você tiver maiorzinho um pouquinho, vai ter muita imagem para você observar a imagem, observa bem, vê o que tem aqui na imagem, e depois você vai interpretar ou inferir o que está dentro dessa imagem. É importante que você faça isso de maneira pessoal, tá bom? Para que você desenvolva o seu raciocínio argumentativo. Tanto é que pede aqui, ó, resposta pessoal. Tá bom, pessoal? Tá bom, meus pequenos e minhas pequenas estudantes do SESF? Olha só. Aqui na página 30, nós percebemos mais algumas questões. Como surgiu a feijoada? A feijoada está lá na página 26. É uma mistura de sobras de alimentos da Casa Grande. A Casa Grande, o que é a Casa Grande? É a casa do senhor de engenho. O que sobrava da Casa Grande, o pessoal mandava para a senzala e os escravos acabavam produzindo, fazendo outro ali, um alimento qualquer. E a feijoada nasceu assim, dessas sobras de alimentos, né? Aqui nós temos uma manifestação, você põe abaixo, logo abaixo, o que quer dizer cada uma delas, tá bom? Qual o nome dessa dança? Qual o nome dessa dança? Qual o nome dessa dança? Tá bom, pessoal? Então o nosso
foco principal nessa aula de hoje foi assim. Nós falamos sobre a cultura africana no Brasil, ou seja, a influência negra no Brasil. E aqui acredito que nós fechamos no ponto em que nós queríamos com relação à nossa etnia. Como assim? De que maneira? A nossa etnia, a nossa grande etnia Brasil, ela é composta do índio, tá? Ela é composta do europeu e asiático, né? E é composta do negro que veio ao Brasil como escravo. Essa é a composição do nosso povo, uma rica composição que nós já citamos em outra ocasião, já falamos do valor de cada um deles. Esses aqui eram os imigrantes, né? Enfim, já falamos sobre como o Brasil é um país altamente o mais misturado do mundo, é o nosso país. Aqui você tem de tudo. Qualquer coisa que você busca em termos de cultura você tem. Qualquer religião que você busca no Brasil você tem. Aqui nós temos judaísmo, temos islamismo, temos cristianismo, temos candomblé, temos capoeira, temos futebol, temos tecnologia, temos um povo altamente preparado em todo lugar do mundo. Em todo lugar do mundo o brasileiro se destaca. Não existe um lugar do mundo que não tenha um brasileiro vivendo. Então, é um povo altamente eclético e destinado ao sucesso. Infelizmente não entendeu isso ainda. Mas quando o Brasil entender que só com conhecimento ele vai chegar onde realmente ele quer, as coisas vão mudar pra gente. Pois é, pessoal, essa aqui foi nossa aula de hoje. Nós falamos hoje sobre a influência negra no Brasil. Qualquer dúvida você deixa aí um comentário que o tio responde, tá bom? Então vê a partir da página 26, dá uma lidazinha. Amanhã tem mais uma aula do 5º ano. Amanhã vamos falar sobre a exploração infantil, trabalho infantil, enfim. O que é que a lei fala a respeito disso? O que é que nós deveríamos fazer, ou, aliás, saber a respeito disso, né? Então fiquem todos bem, fiquem em casa, usem máscara o tempo todo. Tá bom, pessoal? Grande abraço do tio, até amanhã.